Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Queridos painelistas, convidados, sejam bem-vindos para esse primeiro painel do nosso Congresso do Aço de 2019. Esse tema, abertura comercial, competitividade, tema tão importante para nós, um tema do momento, um tema central dentro da nossa indústria. Então, eu gostaria de estabelecer um pano de fundo para que a gente possa usar de referência para o debate que vem na sequência com os nossos convidados. Queria começar tratando de um dado que a gente tem lido e visto bastante hoje no nosso dia a dia, que é o grande desequilíbrio que nós estamos vendo no ambiente de negócio, que está sendo causado por esse reequilíbrio de forças, que alguns estão chamando de guerra comercial, mas acho que é muito mais um reequilíbrio de forças, que está como pano de fundo da conjuntura mundial. O que a gente está vendo dentro desse movimento entre dois importantes países, e que no mundo do aço são os dois maiores produtores de aço, é um desequilíbrio, ou um reequilíbrio de forças e um desequilíbrio no ambiente de negócios que tem consequências bastante grandes no nosso dia a dia. Quando a gente olha esse desequilíbrio e traz para o nosso mundo do aço, aí nós podemos chamar de uma guerra do aço, né? Aqui, efetivamente, nós estamos vivendo uma guerra no mercado internacional com tudo o que está acontecendo. O que nós temos visto nesses últimos 2 anos, especialmente, é uma escalada nas medidas dos mercados, países, com salvaguardas, medidas antidumping, cotas, medidas aduaneiras, países e mercados buscando se proteger de todos esses movimentos e esse desequilíbrio mundial na indústria do aço, né? A gente consegue ver aqui esse mapa mundial bastante interessante, que mostra onde todos os continentes e mercados, como é que eles estão se posicionando em relação a medidas de proteção à indústria e medidas de resguardo aos seus mercados nacionais. Um ponto interessante que eu ressalto com todos vocês é que nós vemos que na América do Sul nós não temos nenhuma medida hoje sendo tomada. Então, quando olhamos a América do Sul e olhamos os últimos 18 meses, o que nós vemos é a exportação da China para o resto do mundo declinou da ordem de 15% e a exportação da China para o mercado da América do Sul, incluindo o Brasil, teve um crescimento da ordem de 28%. Basicamente, nós estamos testemunhando 2 movimentos. O primeiro, um desvio de comércio, que está tendo um destino e batendo aqui na nossa indústria, na nossa porta no Brasil, bastante efetivo. E um segundo movimento que nos afeta diretamente como indústria, que nossas exportações, e vamos lembrar que nós exportamos 30% da produção nacional hoje, estão enfrentando uma concorrência bastante desleal com esse excesso de oferta que está acontecendo em função de todo esse movimento de reposicionamento das economias do mundo. Coloco um pouco mais de pimenta nesse tema, quando a gente olha o excesso de capacidade, nós temos hoje cerca de 30% da capacidade mundial hoje em excesso, concentrada na China, isso colocando uma pressão em todo o ambiente. Então, esse desequilíbrio que nós encontramos no cenário mundial, no aço hoje, está se transformando numa grande guerra, que é a guerra do aço. Colocando como pano de fundo e trazendo essa realidade para o Brasil, todos nós temos convivido e temos visto o que tem sido a economia para nós, e estamos começando a ver hoje primeiros sinais de uma recuperação da economia, mas nós estamos vindo de um ciclo de 6 anos de economia decrescente, de crescimento negativo. São 6 anos que a economia, ano a ano, tem declinado, né, e tem se encolhido. Quando nós olhamos 2 setores importantes do nosso mercado, indústria da construção e a indústria em geral, no consumo de aço, entre 40% e 50% da demanda de 2014 desapareceu nesses últimos 5 anos. Essa é a conjuntura que nós encontramos, esse é o cenário que a gente encontra como pano de fundo do Brasil. Quando a gente olha isso e coloca a lente no nosso setor, e eu trago aqui um histórico dos últimos 17 anos da utilização da nossa capacidade, o que nós temos é o pior nível de utilização da capacidade da indústria brasileira do aço. Se a gente lembrar, olhando esse gráfico, que 30% da nossa capacidade está ociosa, hibernando, 30% da nossa capacidade está sendo exportada, nesse cenário que eu acabei de descrever de concorrência desleal, 40% fica no Brasil sendo exposto a esse desvio de comércio. É um cenário bastante assustador, esse é o pano de fundo da conjuntura nacional que temos hoje.
Pois bem, dentro desse contexto, dessa conjuntura mundial, dessa guerra do aço, desse cenário do Brasil, nós temos um debate extremamente importante, que é o debate da abertura comercial e o debate de como corrigir as assimetrias que hoje afligem a nossa indústria, ou aquele conhecido custo Brasil. Como é que nós equilibramos e colocamos de forma sincronizada, em sintonia, esse equilíbrio seja mantido e estabelecido? Esse é o grande desafio, acho que vai ser o pano de fundo desse debate que nós temos hoje. A grande questão é como fazer isso de forma que a gente não rompa e desequilibre todo um setor que está bastante exposto a essa realidade. Para finalizar, eu trago aqui uma pequena referência do que nós do aço já conhecemos bastante bem, que é o famoso custo Brasil ou as assimetrias competitivas que se impõem ao nosso setor. Hoje, e nós estamos bastante familiarizados para falar por custo por tonelada, quando a gente olha o nosso custo de capital, encargos trabalhistas que incorremos nas nossas empresas, tributos em cascata e não recuperáveis, por não falar aqui das taxas e encargos de energia, e para não falar também de uma situação de desvio, que é o que nós vemos no mercado de frete, com tabela de frete mínimo, nós temos hoje, da ordem de 17% do nosso preço, recebendo uma carga de custos e tarifas que nenhum outro país recebe no mundo. Então, esse é um pouco das assimetrias que nós temos, e esse é o cenário que a gente discute as questões da abertura comercial. Temos um painel hoje com 5 convidados, temos o senhor Marcos Troiro, secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos. Obrigado, Marcos, pela presença. Temos o Dr. Jorge Gerdau, representando o Movimento Brasil Competitivo. Dr. José Veloso, presidente da ABIMAC. Nosso economista Juan Pérez, falando sobre a questão da abertura. E temos também o nosso economista Antônio Correia Lacerda, que vai nos brindar com a sua fala, né? Nós vamos ter, na sequência, a rápida apresentação do Juan, do Ferres, apresentando um estudo que foi conduzido pela empresa na qual ele lidera, e depois temos a apresentação do nosso secretário, e aqui, secretário, eu de antemão passo o seu recado à plateia. O senhor vai ter que se ausentar após a palestra dele, em função de um compromisso de governo, mas ele participa aí nos próximos 15 minutos conosco, dentro desse painel. Era o que eu tinha para dividir com vocês. Abro aqui o painel e convido o Ferres para que possa fazer a sua apresentação. Obrigado. Bom, dado o tempo escasso, eu vou pedir aqui, já conseguem colocar a apresentação, vou passar muito rápido, mas primeiro de tudo, muito obrigado pela oportunidade. Entrando aqui, para passar aqui. Botando para frente agora. Vou passar direto. Bom, vamos lá. Entrando no começo, eu vou tentar passar muito rápido, ser bem dinâmico aqui na apresentação. Aqui a gente tem um cenário, tá? A gente está falando de a indústria e o setor siderúrgico estão perdendo dinamismo, tá? No Brasil, especialmente, tá? A indústria perdeu em participação da produção mundial, a indústria siderúrgica, 50% em pouco mais de uma década de participação. A indústria como um todo perdeu 20% da sua participação em pouco mais de 5, 6 anos, tá? Então a gente está falando de um setor que está em crise, tá? E qual que é o cenário? Hoje o Brasil, em aço, representa 2% da produção mundial. Então, estamos falando de um mercado, de um país relativamente hoje, não está nem no top 10 ou por volta do top 10 da produção mundial. Tá? O que isso implica? Qual que é o diagnóstico hoje? E eu tendo a concordar. Em linhas gerais, uma proteção comercial e estados excessivos teriam gerado um setor ineficiente. Isso, em tese, é o que aconteceu no país. Tá? E aí eu coloquei uma menção aqui ao Paulo Guedes, ao ministro Paulo Guedes, ao Caio Megali, mas eu sei que o secretário aqui tem manifestações similares. O que seria um ciclo vicioso? Tá? Em tese, a gente está discutindo aqui de uma indústria que estaria estaria sendo super protegida, isso gera uma menor pressão competitiva, vou gerando ineficiências e, com isso, eu vou realimentando esse processo, me isolando da economia. Qual que é o problema? E aí eu tenho uma série de evidências, quer dizer, de fato o Brasil tem tarifas médias de importação elevadas, tá? Eu tenho um número de investigações antidumping bastante elevados, tá? São todos materiais do governo, diferentes materiais. Eu tenho uma discussão de aplicações de medidas sobre setores concentrados,
em tese, que o CAD dizendo que teria um problema competitivo disto, tá? E o Brasil com pouca inserção internacional. Tá? Esse é um diagnóstico possível. Qual que é o problema disso? É que entre isso e um processo de abertura, ninguém discute que existe toda essa dinâmica, eu tenho necessariamente que dizer que um choque competitivo faria reverter esse ciclo vicioso. Tá? E aí é que eu tenho um problema prático, na verdade. Para isso acontecer, eu tenho que ter 3 premissas. Que, de fato, o setor que está sendo exposto é menos eficiente. Isso acontece em muitos setores da indústria, mas a gente vai discutir aqui no de aço, a gente vai falar que não. Tá? Eu tenho dados para isso. Que essa ineficiência é gerenciável, então, que, com um choque de competitividade, a gente vai conseguir enfrentar e se reinventar. E o terceiro processo, que existem mercados para a gente se inserir internacionalmente. Tá? E o Faraco já colocou. Então, o primeiro ponto, trazendo aqui dados. Tá? Qual que é o custo fabril das plantas do Brasil no setor siderúrgico? Tá? Diagnóstico geral da indústria, vamos olhar o setor siderúrgico nesse diagnóstico. Eu tenho o Brasil particularmente, a América do Sul em geral, aqui nesse gráfico, particularmente competitivo. Tá? Ali rivalizando com as plantas da Rússia, da Rússia e da Ucrânia. Tá? Se você olha a China, que é o nosso grande competidor, em média ele tem um custo de transformação mais alto que o Brasil. Tá? Então, o que explica isto, na verdade? O que mina a competitividade do Brasil, quando você olha essa diferença, são custos de Estado, que eu vou chamar aqui, que estão embutidos nessa conta. Tá? E aí, quando você coloca essa na conta, você já inverte esta relação. Tá? E o que são esses custos de Estados que não estão lá? Tá? E um terceiro problema que a gente assume, antes de entrar nisso, que a gente assume que os acessos aos mercados são possíveis. O Faraco já colocou aqui, eu tenho barreiras em várias regiões principais do mundo, tá? América do Norte, Europa, Meio Oriente, Austrália, África do Sul, se você olhar, e tem vários outros países, todos com mercados com cotas, com salvaguardas, então, mesmo que eu ganhasse competitividade, eu tenho um acesso muito limitado a mercados para buscar essa escala. Tá? Então, vamos voltar um passo atrás, qual que é o nível de proteção efetivo que eu tenho da indústria aqui hoje? Tá? Para a gente caminhar para um diagnóstico aqui. Quer dizer, o primeiro ponto é que a gente tem uma impressão de que o aço, a diferença entre o preço do importado e o preço vendido no mercado interno é a diferença de competitividade da indústria. Primeiro equívoco. Na verdade, o que está acontecendo, e esse aqui é um dado muito simples, indústria geral, isso aqui não é siderurgia, o que está acontecendo é que eu tenho uma queda no preço relativo de exportações em relação aos mercados internos, por conta do que foi que o Faraco colocou como guerra comercial e assim por diante, que começa muito antes, inclusive, do atual mandato do governo Trump. Tá? Você tem uma queda muito acelerada, que significa, vamos chamar em termos gerais, um dumping, uma redução de preços, eu exporto a preços marginais muito mais baixos do que eu tenho no mercado interno. Tá? Então, eu gero uma percepção de que eu tenho, por exemplo, um aço mais caro aqui do que eu tenho na China. Tá? E isso, um segundo problema é que eu tenho uma série, particularmente no setor de aço, eu tenho uma série de distorções dadas por impostos de exportação, barreiras à exportação, não estou falando da importação, que fazem com que o Brasil seja competitivo, por exemplo, no produto básico, consiga acessar o mercado, e quando você olha os fluxos de comércio para produtos já da cadeia seguinte, eles se tornem extremamente limitados para o país. Por que isso? Porque, no fundo, eu estou fazendo leverage, eu estou simplesmente limitando a exportação de um produto mais básico para permitir que isso seja transferido, esse poder de mercado seja transferido para o elo subsequente da cadeia. Então, isso gera distorções. Tá? E por que eu estou indo para essa discussão? Porque quando você olha a proteção efetiva, você tem um preço 100 no mercado interno da China, quando você olha o preço de exportação dele, está em torno de 11% mais baixo, tá? Que é essa distorção que a gente está falando de tarifas de exportação. Você tem uma proteção entre tributária e não tributária em torno de 18% no Brasil, tributária e fretes, portos, etc., você chega num preço no mercado interno 7% maior. Então, a gente está falando de 7,9% maior, em média no Brasil. Então, eu estou falando aqui de uma discussão bastante menor do que a gente está olhando. Quando eu parto desse preço e tiro quantos são os custos do Estado no Brasil e quanto eles são na média, por exemplo, em outros países, tá, e notadamente China aqui, você chega a um preço, da ótica da siderúrgica, ela tem que ser mais eficiente do que o equivalente ao mercado, ou do que um produtor chinês vende na China para conseguir chegar no mesmo preço de competição. Tá? E essa diferença com relação ao preço de exportação da China, mesmo com esse dumping, é de 2,3%. Significa o quê? Que dos 18,5% de proteção efetiva que eu tenho entre tarifas e não tarifas, e a natural de localização, eu tenho 89%
distorção vem de custos, de uma assimetria de custos estados. 11%, que são os 2,3%, são os que a gente chama de gerenciáveis para a indústria. Então, toda a nossa discussão de fazer um choque de competitividade depende que eu, como a indústria, vocês, na verdade, como empresários, possam, de fato, fazer essa mudança. Se vocês já estão mais eficientes que a média, ou iguais à média, essa não é a discussão, e vocês têm pouco espaço, isso não está dentro da porta da fábrica, é muito difícil que um choque de competitividade se reverta, a não ser em redução da indústria e não, na verdade, uma reinserção internacional. Tá? E aí que eu entro na discussão. O que são esses 20 pontos que a gente calculou de custo-estado? Tá? 21, que é um pouco maior e um pouco diferente do que foi apresentado. Na verdade, grosso modo, eu tenho 1/3 para 3 itens. Tá? 1/3, eu estou falando, são o quê? A soma de subsídios cruzados na conta de luz, na conta, no financiamento financeiro, assimetrias de custo financeiro, e uma série de outras medidas que o Estado, que o governo atual já está mirando. Tá? A distorção do mercado de gás, que a gente falou, e tem uma série de outras. Mas tem 2/3 que são de curto prazo, eu não estou falando aqui de reforma tributária, deixar claro. Tem 2 coisas que são roubos de curto prazo. Tá? Uma que é o seguinte, você criou 250 taxas cumulativas só na esfera federal, são mais de 500 no total que a gente conseguiu levantar, que é a taxa de aeroviário. Bom, perfeito, isso vai para o preço da passagem aérea e isso vira custo de vocês. Eu crio uma taxa, o salário educação, eu crio a taxa de jogos de não sei o quê. São mais de 500 no Brasil. Taxa de fiscalização do estabelecimento e assim por diante. A soma de todas essas taxas, o que elas implicam? Taxas, contribuições, impostos, aqui é verdade, tem o ISS, tá? Mas que pesa pouco para vocês, mas a soma de tudo isso me gera um impacto gigantesco sobre o custo do aço. E tudo isso, em vez de ser colocado num IVA, tá? Não estou falando de redução de carga tributária, essa outra discussão está no Congresso. Eu estou falando de troca de qualidade de tributos. Se eu zerasse isso, transformasse num IVA, significa o quê? Que eu literalmente conseguiria exportar sem esse custo. E a importação passaria a ter esse custo independente de tarifa. E do outro lado eu tenho uma outra que é o que eu chamo de pequenos roubos, que são as regras infralegais de aplicação do imposto cumulativo, não cumulativo no Brasil, ICMS, PIS/COFINS, IPI. Você tem uma série de regras onde você diz, olha, é cumulativo, você guarda aquela tributária, mas não se aplica sobre a despesa, não se aplica sobre esse evento indireto que não está atribuído. Isso devolve, torna cumulativo em torno de 15% da carga tributária não cumulativa do país. Então, esta soma de efeitos tem distorcido o impacto. E isso aqui é uma agenda muito menos a macro reforma tributária e muito mais de como implementar. E aí, indo já para os pontos finais, o que a gente está sugerindo aqui? Na verdade, que tem um espaço para uma reestruturação tributária, que não é a reforma. Tá? Uma coisa é mudar a estrutura de impostos, simplificar. Outra coisa é mudar a forma como esses impostos são implementados. Tá? Não permitir que, ou seja, no mundo inteiro o IVA você gastou 100, gastou 100, teve um custo de 120, você paga IVA sobre 20%. No Brasil, você paga sobre 30%, porque você tem um monte de regras distorcendo qual que é a base tributária desse imposto. Aqui você criou centenas de taxas em N agências, em N locais da sociedade, que vão virando custo para a sociedade. É esse custo que a gente está chamando. A gente não está chamando aqui, nesse valor, não tem o déficit de infraestrutura, não tem as discussões de longo prazo que estão sendo enfrentadas pelo governo. Eu estou falando aqui de uma de curto. E eu estou indo mais, estou indo para uma criação de mecanismos de ressarcimento, então o que não deve para ser ressarcido, para ser transformado em IVA, lembra que aqui eu não estou falando de redução da carga tributária, eu estou falando de mudança da forma de cobrança, tá? Mas a criação de mecanismo, no que não puder ser feito isso, que seja um mecanismo eficiente de ressarcimento e que, na verdade, aí sim, a gente consiga sincronizar isso com o processo de abertura, até porque o imposto de importação também é um custo cumulativo na cadeia da indústria. Então, o processo de abertura, a gente, em nenhuma hipótese, me parece que seja ruim para a indústria, pelo contrário. O que acontece é que ele tem que ser sincronizado com acesso a mercados e ele tem que ser sincronizado com esse processo. Por quê? Porque a gente já chegou à conclusão aqui, com números do governo federal, que 90% do choque de competitividade que a gente quer colocar na indústria, ela não está gerencialmente na mão das empresas, na média. É óbvio que eu tenho situações distintas nessa indústria, eu tenho empresas que estão verticalizadas, estão em situações, isso aqui é uma média, como toda média, todo mundo está errado, tá? Todo mundo está em algum ponto ao redor dessa média, mas, na prática, o que eu estou dizendo é, a gente precisa ter uma agenda
de abertura associada a esse processo, que eu estou falando de curto prazo, que não são as discussões de longo prazo, para a gente reverter, de fato, esse ciclo vicioso. Tá? Em paralelo, soma-se a isso a agenda de longo prazo, onde, além de reforma tributária, todas as discussões que a gente está falando, tem uma discussão essencial, que é de integração e abertura com mercados internacionais. Bom, obrigado. Muito obrigado, Juan, pela sua apresentação. E eu convido o senhor secretário Marcos Trujillo para nos brindar com a sua palestra. Muito bom dia. Prazer estar com os senhores e as senhoras nesse congresso do Aço. Vou cumprimentar todos na figura do Marcos, moderador desse painel, e do meu grande herói, o Dr. Jorge Gerdau. Minha primeira observação, colocando o GPS da nossa discussão um pouco mais, numa posição um pouco mais panorâmica, elevada, é que, para começo de conversa, eu entendo que o título desse painel é errado. Ele é um título incorreto. Tem uma frase linda de um escritor francês, o Albert Camus, que diz o seguinte: dar o nome errado às coisas é contribuir para a infelicidade do mundo. Aliás, ele é parcialmente correto, né, porque o tema competitividade é um tema absolutamente fundamental. Mas o tema abertura comercial, ele geralmente sai de um contexto de países que, durante muito tempo, ficaram insulares, ilhados do mundo, e que geralmente entende que a abertura comercial é um sinônimo, sobretudo, da diminuição do nível de tarifas de importação de um determinado bem ou serviço, ou então da eliminação de cotas. É isso, em geral, que se entende por abertura comercial. Então, primeira observação, o nosso problema, o nosso desafio não é necessariamente a abertura comercial, é algo um pouco maior. Eu, provisoriamente, vou chamar esse desafio de inserção econômica global. Tá bem? Segunda observação é a seguinte: eu não sei se... Vocês leram aqui um livro publicado há uns 10 anos chamado Outliers? É um livro de um cara, o nome dele é Malcolm Gladwell, e ele, essencialmente, vocês leram? É um livro que busca descrever quais são as características daqueles indivíduos que têm muito sucesso. Né? Então, não importa se o sujeito é um pianista, ou se ele é um jogador de futebol, ou se ele é um grande empreendedor, ele tenta identificar algumas características que são comuns a essas diferentes manifestações profissionais da alma humana. E ele chega à seguinte conclusão: tem uma característica assim que é muito comum de todos esses exemplos de sucesso, que é o fato de que cada um desses indivíduos, em geral, sujeitos de muito sucesso, conseguem se dedicar 10.000 horas no foco de treinamento, de aquisição de habilidades, de prática daquela atividade específica. Então, eu fico pensando, se a gente fosse fazer o mesmo exercício, né, tentar identificar as características daqueles países que, nos últimos 50, 60 anos, conseguiram decolar de fases de renda média, de renda baixa, que realmente conseguiram multiplicar algumas vezes a sua renda per capita, a sua projeção internacional, deixaram as suas populações mais ricas, menos pobres, mais felizes, será que é possível encontrar essas três características? A minha resposta é sim. Então, são três características. Alguns desses países são democracias e conseguiram ascender também por conta da democracia. Outras têm um regime democrático de oxigênio mais rarefeito, mas todas apresentam essas três características. A primeira delas é a seguinte, acho que o Dr. Gerdau vai gostar disso. Instituições são muito importantes, mas nenhum país consegue um lugar ao sol sem estratégia. Então, no nosso coração está escrito instituições. Há uma voga muito grande hoje no mundo sobre o reforço institucional, por exemplo, todo esse processo de acessão que o Brasil vem fazendo à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, é um movimento, sobretudo, institucional, mas é necessário também estratégia. E não existe exemplo mais eloquente no mundo do que eu estou dizendo, do que essa dramática, brutal arremetida que a China fez no mundo nos últimos 40 anos.
ela é desprovida de muitas das instituições que nós chamamos fundamentais para o crescimento econômico, uma clara separação dos poderes, agências reguladoras, regras claras do jogo, separação entre Estado e sociedade civil. Tudo isso é um pouco nebuloso na China. E, mesmo assim, a China, por conta de uma estratégia correta para ela, conseguiu sair de uma situação, em 1978, onde ela tinha uma população 10 vezes maior do que a do Brasil e com um produto interno bruto igual ao do Brasil, nominal. É impressionante, mas 40 anos atrás, um chinês médio era 10 vezes mais pobre do que um brasileiro. E hoje nós estamos exatamente no mesmo lugar. Então, primeira observação, instituições de estratégia. Segunda observação, da característica desses países que têm sucesso. Não existe nenhum milagre econômico no mundo. Peguem Japão, Alemanha, China, Chile, Coreia do Sul, Singapura, Espanha desde 1982, em que o comércio exterior não tenha desempenhado um papel substantivo como mola do crescimento econômico. É quase como se você pudesse fazer dois pilares aqui. Países que comercializam muito, que têm elevadas proporções do seu produto interno bruto, representadas da soma de exportações e importações, e nesse pilar localizam-se essencialmente esses países que eu mencionei agora há pouco, são países de sucesso, são países de grande projeção internacional, e, por outro lado, você tem aqueles países que têm uma pequena fatia do seu produto interno bruto relacionado ao comércio internacional, que adotaram majoritariamente políticas de industrialização por meio de substituição de importações para criar reservas de mercado, escondendo-se do mundo, escondendo-se da globalização. É o caso da Argentina, é o caso da Venezuela, é o caso da Turquia e, infelizmente, meus amigos, é o caso do Brasil. O Brasil, que foi o país do mundo, como diz o ministro Paulo Guedes, que mais cresceu juntamente com o Japão até o final dos anos 60, começo dos anos 70, e nesses últimos 40, 50 anos, o nosso desempenho econômico é uma aula magna do que não fazer em termos de política industrial e em termos de política comercial. O Brasil ficou para trás, porque não prestou atenção a esse imperativo de grande comércio exterior como alavanca do crescimento. Terceira característica, terceira observação. Não existe nenhum país do mundo, mais uma vez, nesses últimos 50, 60 anos, que conseguiu tal arremetida, tratando como esferas em separado a política econômica, os grandes temas da política fiscal, da política monetária, do ambiente de negócios, e numa outra esfera, os temas da política comercial, de inserção econômica global. Que, aliás, é uma anomalia que a gente consegue ver a olho nu no Brasil em tempos recentes. Se você pegar, por exemplo, o primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, o ministro da Fazenda era o ministro Pedro Malan. O ministro do Planejamento era o ministro José Serra. Quer dizer, cada cabeça caminhando para um lado completamente diferente. Se você pegar o primeiro governo Lula, né, o ministro da Fazenda era o Antônio Palocci, aquele Antônio Palocci de Otaviano Canuto, de Joaquim Lavie, etc., e o ministro do Planejamento era o Guido Mantega. E o ministro de Indústria e Comércio era o nosso Luiz Fernando Furlan. E o das Relações Exteriores é o Celso Amorim. Ou seja, uma polifonia, uma confusão, um dissenso absolutamente disfuncional para a inserção econômica global do Brasil. A minha impressão, meus amigos, e nisso eu vou muito de encontro à apresentação que se fez anteriormente, é que o Brasil está corrigindo essas três anomalias. Nós estamos trabalhando muito para ficar mais parecido, né, com essas verdades da inserção econômica daqueles países que realmente têm sucesso. Nós estamos reformando instituições, nós estamos tornando as nossas instituições de comércio mais abertas, para que não possa, por exemplo, haver protecionismo disfarçado na forma de defesa comercial. Nós estamos reorganizando a nossa própria interlocução externa, ou seja, uma das razões pelas quais a gente conseguiu concluir, no último dia 28 de junho, esse que é o maior acordo comercial da história da economia mundial, o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, é justamente porque nós evitamos, né, essas divisórias institucionais que haviam
administrações exteriores com a criação do Ministério da Economia. Nós estamos também operando uma visão, a meu ver, muito mais sofisticada do que é essa de simplesmente abertura comercial. Eu vou deixar para a reflexão de todos que nós só teremos sucesso se a gente conseguir jogar 3 outros ingredientes aqui na nossa estratégia. Abertura, sim, mas nós temos que falar também sobre estrutura. Abertura, estrutura. Nós temos que falar sobre visão e nós temos que falar sobre conjuntura. Eu rapidamente vou mencionar cada um deles. Em relação à conjuntura, como se disse aqui, existe hoje uma tensão comercial no mundo que está ferindo a formação de expectativas quanto ao desempenho da economia global. Minha impressão é que nós temos que tomar todo o cuidado, nós temos que ter toda a habilidade para lidar com esse cenário, mas no limite, ele não é necessariamente muito negativo para o Brasil. Porque o Brasil pode ser aqui uma espécie de país de Giffen, um país que pega a contramão dessa diminuição global, porque há muito capital disponível no mundo a custos baixos, há muita vontade sustentada por liquidez para investimentos em projetos de infraestrutura em países que têm uma fronteira móvel, nesse caso, é bem o exemplo do Brasil. E nós estamos vendo um fenômeno no mundo muito curioso, que obviamente também vai trazer uma grande tangência para o setor do aço, para o setor siderúrgico, que é o seguinte: uma marca característica desses nossos próximos 15, 20 anos é uma mudança de DNA da economia chinesa. A China está fazendo com os outros o que os outros fizeram com a China. A China não é mais um país de custo baixo, um low-cost country. Ela se embrenhou decisivamente para setores intensivos em tecnologia, competindo a cabeça com os Estados Unidos ou com outras potências no depósito de patentes na Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Isso significa que é um processo hoje de dispersão, de diáspora, de saída de indústrias de menor valor agregado do território chinês para sua vizinhança geoeconômica, em direção a países como Índia, como o Vietnã. Tenta encontrar hoje um calçado feito na China. Já é muito difícil. Praticamente essa indústria foi toda para o Vietnã, para a Indonésia, para Mianmar, para o Paquistão. E quando essa nova atividade chega nesses países, que são países de renda per capita muito baixa, o efeito multiplicador é tamanho que a renda per capita desses países praticamente dobra no espaço de 10 ou 15 anos, o que significa um novo grande alento para as exportações brasileiras do agronegócio e do setor de commodities minerais e, eventualmente, até de siderurgia, porque a experiência mostra que, quando você tem uma expansão tão grande da renda incremental, a partir de patamares tão baixos, o destino dessas rendas adicionais é, sobretudo, o aumento do consumo de calorias e um investimento pesado em infraestrutura. Mais uma vez, essa conjuntura não é ruim para nós. Nós estamos negociando acordos comerciais, ao contrário também do que foi a nossa experiência concreta, com as economias mais dinâmicas do mundo. Muito provavelmente, no próximo ciclo de dias, a gente vai conseguir um novo acordo comercial com o EFTA, aqueles europeus que estão fora da zona do euro, que são nações muito ricas. É uma boa notícia para o negócio e uma boa notícia para os investimentos. Estamos negociando com a Coreia do Sul, com o Canadá, com o México, com Singapura, e temos 2 avenidas muito interessantes com a maior economia do mundo, que é os Estados Unidos, e também com o Japão. Então, essa conjuntura ela pode ser muito favorável ao Brasil se a gente conseguir combinar instituições e estratégia. Do ponto de vista da abertura do sentido tradicional, nós temos 2 convicções. A primeira é a seguinte, e eu acho que pela apresentação aqui que os senhores viram anteriormente, eu conheço também muitas ideias do meu amigo Veloso, eu tenho certeza que ele vai compartilhar isso com os senhores. O grande acordo comercial que o Brasil tem que fazer, é um acordo com ele mesmo. É como se você pudesse imaginar que, de um lado da mesa, está um negociador e do outro está outro negociador, que é esse emaranhado de complexidades burocráticas, tributárias, de visão de curto prazo e também de cultura favorável
ao isolamento comercial que nós temos que atacar. A minha pergunta é o seguinte: nós estamos atacando isso? Minha impressão é que sim. Porque, pela primeira vez, a gente consegue ter, mais uma vez, por conta da reforma institucional que nós fizemos, a política de reforma da Previdência Social associada às nossas ideias de reforma no campo tributário, a um processo vigoroso de privatizações e concessões. Há uma reforma do tamanho do Estado, do papel do Estado na economia, que se manifesta, entre outras coisas, por essa medida provisória de liberdade econômica que eu sei é tão próxima ao coração dos senhores. E, mais uma vez, por ter trazido política comercial e política econômica para debaixo do mesmo teto, em pleno alinhamento com outras áreas do governo brasileiro que são fundamentais para essa discussão, como é o caso do Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Agricultura. Nós estamos corrigindo essas 3 anomalias que nós tínhamos. A nossa chance de ser um país mais próximo por causa disso é muito maior. Mas, mais uma vez, não vamos tratar temas complexos dessa natureza apenas como sinônimo de queda pontual de tarifas aqui e ali. Vamos olhar o todo, porque aí, assim, a gente escapa uma outra grande armadilha da qual o Brasil sempre ficou muito preso, que é o curto-prazismo, e uma perspectiva apenas de que o Brasil é uma espécie de ilha separado de um contexto global, do qual o Brasil tem muito a lucrar. Tá bem? Bom trabalho para vocês aí. Obrigado. Senhor secretário, muitíssimo obrigado. Lamentemos, mas muito obrigado. Bem, dando continuidade ao nosso painel, eu gostaria de convidar o senhor Correia de Lacerda para proferir a sua palestra. Seja bem-vindo. Bem, muito bom dia, senhoras e senhores. Agradeço aqui a pessoa do Marco Polo, o convite, aqui, cumprimento a todos os colegas da mesa, e, de fato, esse tema, abertura comercial e competitividade, né, ou competitividade e abertura comercial, como queiramos, ele se reveste da maior importância, e entendo perfeitamente a temática do painel, né, porque o tema, em vários momentos, ele é muito mal colocado, né, alguns que me antecederam já, de certa forma, pontuaram esse aspecto, porque, na verdade, nós temos um desafio, né, que é exatamente da inserção internacional, onde a questão comercial é uma das vertentes, né? Nós, para além da questão financeira, que é óbvia, né, com a financiarização da economia global, há 3 dimensões que interagem entre si do ponto de vista da inserção externa e que não pode estar dissociados, né? Uma é a inserção do lado produtivo, que envolve toda a parte do investimento externo ligado à produção. Então, não estamos falando necessariamente só do mercado financeiro, mas todo aquele capital que, direto ou indiretamente, está associado aos investimentos realizados pelas empresas transnacionais, né, e que se intensificaram especialmente após o final do século passado, né? Então, o tema não é novo na economia mundial, mas ganhou uma dimensão nas últimas décadas. E também, por que não dizer, o contrário, os investimentos brasileiros no exterior também são relevantes desse ponto de vista. A segunda dimensão é do ponto de vista do comércio internacional, né? O comércio de mercadorias e bens e serviços representa um aspecto também relevante dessa capacidade de inserção, né? E o terceiro, não menos importante, está ligado à tecnologia e inovação. Nós temos, nesse âmbito, as cadeias globais de valor, a questão das patentes e a visão integrada, a universidade, que, em geral, cuida da pesquisa básica, institutos de pesquisa, que faz a ponte com as empresas, no sentido de transformar a ciência e tecnologia em inovação, né?
E tudo isso precisa ser integrado, intensificado, tanto por políticas públicas, que são fundamentais para isso, as boas experiências internacionais mostram claramente que isso é fortemente induzido pelas políticas públicas e, evidentemente, pelas estratégias empresariais. Há uma correlação muito forte entre produção, comércio e inovação nesse mundo global com as grandes cadeias de valor, como todos aqui sabem. E é nesse sentido que o Brasil representa, em alguns pontos, um destaque impressionante. Por exemplo, o ingresso de investimento externo para o Brasil, como o nosso Banco Central chama, pela nova metodologia, investimento direto no país, quer dizer, o investimento que vem de fora para a criação ou construção de empresas. Ele praticamente passou incólume na crise. Teve uma pequena redução, mas, muitas vezes, como todos sabemos, a crise representa oportunidade para quem está investindo, né? Porque você tem um barateamento dos ativos. Eu não vou ter tempo aqui de discutir um tema que é muito caro, já escrevi muito sobre isso, sobre as externalidades do investimento estrangeiro, que não são automáticas, depende também de um conjunto de estratégias e de políticas públicas. Mas não há dúvida que o Brasil se destaca nesse quesito. Quer dizer, há 20 anos que o Brasil está entre as 7, 8 maiores economias que recebem investimento externo. O dado desse gráfico é divergente do anterior, porque há uma diferença metodológica, que é o dado da UNCTAD, né, que é o órgão da ONU que cuida de comércio e investimentos, e que tem algumas diferenças em relação ao critério do Banco Central. Ambos estão corretos, são metodologias diferentes. Mas aqui eu usei o critério da UNCTAD para permitir comparar com os demais países. Então, nós somos um sucesso, não há dúvida, na atração de investimentos. E não é por acaso. Como já foi aqui demonstrado, somos os maiores mercados do mundo, o maior parque industrial da América Latina, apesar da desindustrialização que eu vou tratar daqui a pouco, e isso tem atraído, né, um conjunto muito grande de empresas globais. 400 das 500 maiores empresas globais retratadas na Fortune, no ranking da Fortune, atuam no Brasil, né? Tem plantas no Brasil, isso é muito significativo. Também há de se destacar que, em termos de estoque, o investimento acumulado, ele não se deteriorou ao longo dos últimos anos. Ou seja, nós temos empresas centenárias no Brasil, né, que mantêm aqui as suas plantas, apesar das divergências competitivas. O mesmo nós não podemos dizer com relação ao nosso grau de abertura, tradicionalmente medido como exportação e importação em proporção do PIB. Esse é um critério, né, da gente avaliar o grau de abertura comercial, mas ele é muito questionável, né? Por exemplo, o Brasil, por esse quesito, está muito próximo ali, está até melhor que Estados Unidos, né? O que há de comum entre Brasil e Estados Unidos? Um setor de serviços que representa 70% do PIB, né? Então, na verdade, quando você pega a exportação e importação, que é majoritariamente de bens, e compara com o PIB total, isso dá alguma divergência. Não há dúvida que a Alemanha, nesse quesito, tem uma representatividade significativa, e o México, por motivos óbvios, né? Nós sabemos que o México tem um valor agregado relativamente pequeno, as maquiladoras, né? E principalmente com o efeito norte-americano, ele tem, então, um grande papel de inserção. Mas, claramente, né, nós temos aí um problema de uma inserção internacional assimétrica no Brasil. Ou seja, o peso que nós temos no mundo, como umas 10 maiores economias, o peso que temos na absorção de investimento externo e, portanto, integração às cadeias globais de valor, né, está muito dissociado da nossa capacidade de exportação e importação e também na nossa capacidade inovativa. Ou seja, olhando de um outro ponto de vista, há do lado do nosso diagrama esquerdo e inferior um potencial a ser explorado. Ou seja, nós deveríamos aproveitar mais, primeiro, o tamanho do nosso mercado doméstico e o efeito escala, com a inserção que temos do ponto de vista do ingresso de capital externo, para ampliar essas exportações e também ganhar mais inovações. Onde é que a coisa pega? É a competitividade sistêmica. Quer dizer, claramente temos empresas globais no Brasil que mantêm níveis de competitividade extremamente significativos. Aqui o relatório global de competitividade nos dá algumas pistas, né? Do lado esquerdo dessa tela, nós temos as nossas vantagens, algumas já mencionadas. O PIB, o tamanho do mercado, estamos entre os maiores.
O nosso mercado financeiro é bastante sólido, né? Aqui eu faço só uma nota de rodapé também, com as taxas de juros que são cobradas e com as tarifas, não é mesmo? É difícil não ser sólido. Mas, de qualquer forma, a nossa capacidade de inovação, apesar das divergências e da pequena inserção do ponto de vista de transformar isso em valor, é reconhecida. Quer dizer, o trabalhador brasileiro é criativo, nós temos, nas universidades também uma boa capacidade. Do lado direito, nós temos as desvantagens, né, que estão muito associadas ao ambiente de negócios, em geral, né? Então, a burocracia, a questão do mercado de trabalho, a qualidade de formação e, por outro lado, também olhando em termos de oportunidades, o fato da nossa infraestrutura ser precária, ela representa, do ponto de vista de um quadro de inserção e de recuperação da economia, uma oportunidade, porque é assim que nos veem os investidores. Quer dizer, o fato de termos uma carência de investimento, somos o país do G20, claramente, que tem a maior demanda reprimida na área de infraestrutura. Isso, por outro lado, representa uma oportunidade. Mas o fato é que, hoje, a ponderação desses fatores nos colocam na posição 72 no ranking mundial, né? Já foi pior num passado recente, já foi 81, como já tivemos lá há 5, 6 anos na posição 48. Esse ranking varia porque é uma posição relativa, muda não só o universo pesquisado, mas também a posição dos países, né? Então, se alguém evoluiu, ele acaba superando. Mas, de qualquer forma, estamos muito distantes, por exemplo, de Coreia do Sul, China, Rússia, o próprio México, né? A Índia, a Turquia e a África do Sul. E é isso que é um bom referencial para nós. Quer dizer, então, na verdade, a redução do chamado custo Brasil se torna imprescindível do ponto de vista da competitividade, seja no mercado doméstico, seja no mercado internacional, né? E aqui introduz um tema que é extremamente relevante, que é o seguinte: quando a gente analisa tarifa, realmente tarifa é um dado relevante. O Brasil, nos últimos 20, 30 anos, reduziu substancialmente a sua alíquota média de importação, né? Se a gente pegar até início dos anos 90, a alíquota média estava acima de 50%, hoje está em 12%, 13%, mas com muitas exceções, de forma que a tarifa média é muito inferior a isso, né, no segmento industrial. Mas há um outro aspecto que é tão relevante como, ou talvez mais relevante, que é a questão cambial, né? E isso está muito claro no mundo. O mundo vive não só uma guerra comercial, como uma guerra cambial. A perna mais recente desse foi o movimento da China, né, ao desvalorizar o yuan, né? E o Brasil padece de um problema, especialmente ao longo dos últimos 20, 30 anos, que é a instabilidade cambial. E aqui medida na posição relativa, de novo em relação ao dólar, né? Então, o câmbio médio efetivo real, que é a linha azul, e a linha vermelha, melhor, o contrário, a linha azul é com uma cesta de 15 moedas, com os países com os quais nos relacionamos. E a linha vermelha em relação ao dólar norte-americano. O que a gente vê é que, especialmente ali no período 2005 até, basicamente, 2014, nós tivemos claramente um processo de valorização da nossa taxa de câmbio efetiva em relação às demais. O que significa é que a questão tarifária e a questão da falta de competitividade sistêmica se somou um fator adicional, que foi a valorização cambial, porque o câmbio, por vários governos, né, isso perpassou os últimos 4, 5 governos, foi utilizada mais como uma política de estabilização, de combate à inflação de curto prazo, do que um instrumento de desenvolvimento. Quer dizer, o que isso nos mostra as boas experiências internacionais? É que a política cambial adequada é aquela que viabiliza a industrialização, viabiliza o processo de desenvolvimento. A nossa indústria, como sabemos, está estagnada, e não é de hoje. Esse gráfico tem 10 anos, né? Mas se a gente retroceder um pouco antes, também eu chamo a atenção para a linha azul, que é a produção industrial geral, né? Nós estamos hoje no mesmo nível da produção industrial de 10 anos atrás. O curioso, evidentemente, é que o consumo não parou, né? O consumo medido aí pelas vendas reais no comércio cresceu, evidentemente, num período aí de 15 anos que está retratado, cerca de 80%, ponto a ponto, né? Então, a capacidade de consumo média no Brasil cresceu 80%.
No entanto, a produção industrial permaneceu estagnada, que é a linha verde lá, como nós vimos. Como é que foi possível esse aparente milagre, né? Com o aumento da importação, né? Quer dizer, e eu destaco aqui nas barras inferiores vermelhas o déficit comercial dos produtos industriais. Então, houve uma substituição da produção doméstica pela produção de importados, e isso não se deu por uma estratégia. Na verdade, houve um processo interno de perda de elos importantes da cadeia produtiva que foram substituídos pela importação, então, de uma forma a gerar um processo aqui de perda de dinamismo da nossa indústria. Como vemos lá, a balança comercial total não é afetada em alguns momentos, especialmente no momento atual, porque você tem um complexo de carnes e agromineral que te dão uma compensação, vamos dizer, em termos efetivos, em termos de valor, mas não necessariamente em termos de valor agregado, com a perda da indústria. Esse gráfico aqui, eu tomei emprestado do meu amigo Roriz, agradeço aqui ao Roriz a gentileza, mas que retrata bem o estudo da Fiesp, que mostra a queda da participação da indústria de transformação no PIB, ou seja, um processo de desindustrialização precoce que o Brasil vive, decorrente da assimetria cambial, do custo Brasil e, principalmente, a falta de estratégia de uma política industrial. Como viabilizar esse processo? Quer dizer, claramente, nós estamos diante de um desafio que pressupõe uma integração, tanto do ponto de vista macroeconômico, no ambiente meso e no ambiente microeconômico das empresas. O importante é que essas três esferas precisam estar conjugadas. Imaginar que uma delas possa vir a substituir outra é um grande equívoco em termos de capacidade de implementação. Então, na política macroeconômica, questão fiscal é fundamental, câmbio também já mencionamos, e eu agrego aqui um fator que é a política monetária. E aí não é só a taxa básica de juros, que já chegou ao seu nível mínimo, né, em padrão histórico, e deve cair a 5% até o final do ano, ou nos próximos 8, 10 meses, mas a taxa de juros ao tomador final, né? No Brasil, a gente convive com as seguintes distorções, é que a taxa de juro básica cai e a taxa ao tomador final aumenta, né? Quer dizer, então, é uma distorção do nosso mercado financeiro que uma política pública, especialmente do Banco Central, precisa enfrentar, né? Porque isso é um elemento fundamental de competitividade. E nas políticas de competitividade, no sentido lato, estão a política industrial, a política comercial, a científica, tecnológica, inovacional, assim como as questões regulatórias envolvendo a infraestrutura e funcionamento do Estado, assim como a questão educacional. E não esquecendo do papel das empresas no âmbito da gestão, da produtividade, inovação, qualificação e treinamento. Em alguns momentos da nossa história recente, se tentou imputar unicamente a terceira perna, que é das empresas, a responsabilidade pela competitividade. Obviamente, isso não funciona, tem que haver uma integração entre as várias partes, né? Então, eu ouvi aqui com muita atenção o meu amigo Marcos Trujillo. Eu acho que ele levantou aspectos importantes, mas eu não me resisto a fazer alguns comentários, né? Primeiro, no que se refere ao agrupamento de funções no governo, né? Então, nós temos hoje um grande Ministério da Economia, e com isso já vou encerrando, que agregou as antigas funções da Fazenda, do Planejamento, Trabalho e o antigo MDIC. Pode ter, sim, alguma vantagem, mas eu, sinceramente, não vi essa vantagem ainda, porque, a meu ver, é uma sobreposição de tarefas que humanamente se tornam impossíveis de serem tratadas. Então, eu não vejo tanta vantagem. Outra coisa, o fato de você ter uníssono no discurso da economia, da política econômica, das autoridades econômicas, não é necessariamente o resultado de sucesso, porque você pode ter uníssono na direção equivocada. Aliás, eu acho que é o que está ocorrendo. Não foi a visão aqui apresentada, pelo que eu entendi, do Marcos, mas há, sim, autoridades no governo que veem a abertura como uma panaceia, né? E acham que a abertura resolve tudo, e nós vimos, tentei aqui mostrar, que não é bem assim, né? E, por último, eu acho que temos que ser, nessas questões, céleres, porém não assodados. Céleres no sentido que temos que ter agilidade, acordos comerciais internacionais, papel do Estado na economia. Agora, cuidado com o assodamento, né? Então, fechar qualquer acordo não interessa ao Brasil, né? E tirar o Estado ou os bancos públicos sem pôr nada no lugar
é um grande equívoco, né? Então, nós temos que estar atentos a essas questões. Muito obrigado. Marcela, muitíssimo obrigado pela sua apresentação, suas considerações finais. E eu convido agora o Veloso para proferir a sua palestra. O Veloso, presidente da ABIMAQ e companheiro do Aço Brasil na Coalizão Indústria. Bom, eu tenho a apresentação aí. Para mudar aqui. Bom, eu aponto para onde? Aqui, né? Bom dia a todos, obrigado mais uma vez pelo convite. Não é a primeira vez que eu venho aqui. Eu tenho um carinho muito grande por esse setor. Costumo dizer que eu comecei minha carreira profissional vendendo máquinas e equipamentos para mineração e siderurgia. Então, eu andei muito por dentro da planta dos senhores e é um setor que me empolga bastante. Eu vou direto ao assunto. Primeiro, colocar, logicamente, que nós vamos falar de bens de capital aqui, e quando eu falo de bens de capital, eu falo não só de máquinas é aproximadamente 50% do universo de bens de capital, mas vamos falar de bens de capital porque ele está no centro do debate da abertura comercial e é um setor importantíssimo para os senhores que vendem aço para o nosso setor. Bom, hoje o Brasil, pelo ranking da ONU, ele é o 10º país mais relevante, mais importante no mundo, fabricante de máquinas e equipamentos. Isso em 2016. Em 2010, nós éramos o 6º maior do mundo. E entre os países de desenvolvimento, logicamente a China fora, nós éramos o principal até 2006 e hoje somos o 2º mais relevante. Em poucos rankings mundiais, o Brasil aparece numa situação tão relevante como é o caso de máquinas, equipamentos e bens de capital. Bens de capital é 1/3 dos investimentos do país. Formação bruta de capital de fixo do país, 50% é construção civil, 1/3 máquinas, equipamentos e bens de capital. Então, é um setor bastante relevante. E nós somos, bens de capital, como um todo, 5% do PIB brasileiro. Só para vocês terem uma ideia, a agropecuária sem a indústria, não estou falando da agroindústria, a agropecuária é 5,8% do PIB, bens de capital é 5,1% do PIB. Bens de capital, quando eu falo, todos os bens de capital, né? No universo de bens de capital, são 50 mil empresas, 29% dos estabelecimentos industriais do país, majoritariamente na região sul e sudeste. São Paulo concentra 35% das empresas e, juntas, um faturamento acima de 600 bilhões de reais, aproximadamente 22% de toda a receita da indústria. Então, quando a gente fala, vamos abrir bens de capital, nós não estamos falando de uma coisinha, nós estamos falando de 22% da indústria brasileira é bens de capital, EBIT. Enfim, então, é um setor bastante relevante. 1,8 milhões de empregos diretos, 24% do que a indústria do Brasil emprega. Nós somos responsáveis por 27% de tudo que a Previdência Social arrecada na indústria. O setor ele é responsável por 24% do consumo de todos os insumos do país e 22% do consumo de aço. No consumo de aço, nós já fomos mais relevantes, embora 22% ainda seja bastante relevante, né? Então, a gente vem apresentando aqui a relevância do setor. Quando se fala assim, vamos abrir BK, bom, o que é BK? BK é tudo isso que eu falei aqui agora, né? Bom, o impacto da abertura. O secretário Torrigo falava de fluxo de comércio, acho que o Lacerda também comentou. Se a gente olhar o fluxo de comércio de bens de capital, é 161% do seu PIB. Por quê? Porque o Brasil exporta 41% de tudo que produz. Nosso faturamento, 41% é exportado. E no consumo aparente de máquinas e equipamentos no Brasil, 55% é importado. Então, o fluxo de comércio de bens de capital no Brasil é um dos maiores do mundo. É um setor extremamente aberto, se a métrica for correntes de comércio. 161% do nosso PIB. A indústria de transformação, 141%.
A indústria total, 95%. A agropecuária, tão decantada, é 42%. E por que o Brasil ele tem uma corrente de comércio tão baixa de 28%? Porque 73% do nosso PIB é serviços de baixo valor agregado. E ele tem uma corrente de comércio de 8%. Então, o que puxa a corrente de comércio do Brasil para baixo são os serviços, e não bens de capital, que é 5%, representa 5% do nosso PIB. Bom, não tem como não dizer de escalada tarifária. O setor de bens de capital ele tem uma tarifa efetiva, a modal nossa é de 14%, mas nós temos uma tarifa efetiva de 18%, é uma das menores da indústria de transformação, e ela está em linha ou abaixo de todas as cadeias produtivas a montante do nosso setor. Então, teoricamente, uma proteção negativa. Outra coisa, existe no discurso de algumas pessoas de que a proteção de bens de capital e a proteção da indústria como um todo é uma forma de um empresário brasileiro ser protegido e colocar no bolso aquilo que o consumidor final no Brasil tem que pagar a mais. Então, nós fizemos uma pequena comparação aqui. Se a gente pegar mineração, siderurgia, celulose e papel e óleo e gás, o Brasil ele tem tido margens EBITDAs maiores, e nós escolhemos aqui um país, os Estados Unidos, para fazer a comparação. O único país onde bens de capital tem um resultado pior é bens de capital. E bens de capital é o setor que tem um pior desempenho de todos da indústria de transformação. Até porque, com a crise que começou em 2013, as nossas vendas, nosso faturamento caiu pela metade no mercado interno. Ele só não caiu tanto porque o nosso setor é o setor da indústria de transformação que mais exporta. Nós exportamos máquinas e equipamentos. 12% de tudo que o Brasil exporta é máquinas e equipamentos, e se a gente ampliar para bens de capital, 15% de tudo que o Brasil exporta é bens de capital. Não fosse a exportação e a gente ter subido as nossas exportações de coisa de 7 bilhões de dólares anuais para perto de 12 bilhões de dólares anuais, nossa situação seria tenebrosa, porque o mercado interno caiu pela metade. O consumo aparente de máquinas e equipamentos caiu pela metade de 2013 a 2018. Então, não existe essa apropriação. Outra coisa é o seguinte, existe uma panaceia, como diz aqui o Lacerda, que a redução de tarifa de 10 pontos, de 14 para 4, vai resolver o problema de todo mundo e o investimento vai ficar mais barato. Então, vamos fazer uma conta, e esse é um estudo que foi feito pela Roland Berger, é uma consultoria alemã. Vou fazer uma continha. Vamos pegar uma máquina que ela está lá no exterior, ela custa 100, preço FOB. Eu vou trazer essa máquina para o Brasil, vou pagar 4 de seguro e frete, vou pagar o imposto de importação 14, que deseja-se que caia para 4, impostos recuperáveis, ICMS, PIS e COFINS, depois eu tenho despesa aduaneira aqui no Brasil, e nós chegamos aqui no Brasil, preço final 147, preço FOB 100, preço aqui no Brasil 147. Eu tenho a recuperação dos impostos, ICMS, PIS e COFINS, e o preço final de 122. Então, a redução de 10 pontos de 14 para 4 não é uma redução de 10, é uma redução de 8,5%, porque eu tenho custos que não são imposto de importação. Bom, eu pegando essa redução de 8,5%, eu vou colocar no total do investimento que vai ser feito no país. O estudo da Roland Berger mostra que, em modernização de plantas industriais, a máquina representa 40% do total do investimento. Em expansões, 20%. Aí vem construção civil, agricultura, geração de energia, o quanto que cada setor desse, a máquina impacta no total do investimento. Porque investimento não é só comprar máquina, certo? Você tem outros gastos que você faz no investimento. Então, a média do Brasil é de 30%. A média dos investimentos no Brasil nos consumidores de máquinas e equipamentos, aproximadamente 30%. Então, se eu pego aquela redução de 8,5% da redução do custo de importação com o custo de 30%, que é a máquina do investimento, eu vou ter reduzido o meu investimento em 3%. Então, não é aquela panaceia. Eu reduzi o imposto de exportação de 14 para 4, melhorei meu investimento em 3%. Mas o que a gente quer? O pensamento correto, o pensamento liberal correto, o que a gente quer? A gente quer o bem-estar da população, que a população pague menos. Esses 3%, como é que ele vai chegar no bolso do povo? Através da depreciação
das máquinas, certo? O custo do produto vendido pela depreciação das máquinas. Na hora que eu jogo na depreciação das máquinas, eu vou ter, por exemplo, imagina que eu fiz um investimento mais barato para fazer geladeira mais barata, né? Quando eu distribuo nos setores, eu vou, e fazendo aqui uma depreciação acelerada, eu vou ter um ganho em produtos, investimentos em fins industriais de 0,09%, equipamentos de construção 0,15%, equipamentos para pecuária 0,03%, hidráulica e a eólica, logicamente, porque tem o maior impacto, porque realmente o equipamento ali ele é mais importante dentro do investimento. Mas a média do Brasil é uma média muito baixa. O ganho do custo do produto vendido com a redução de 14 para 4, ela é ínfima. Bom, o efeito, como eu já disse, nós exportamos 15% de tudo que produzimos em bens de capital, mas o efeito no setor de bens de capital ele vai trazer um impacto nulo na agricultura extrativa, na baixa tecnologia nulo, e na média e alta tecnologia, onde está inserido o nosso setor, você vai ter um efeito negativo simplesmente mexendo em tarifas. Bom, fizemos um estudo, o que justifica ao governo anterior, o governo Temer, o desejo de reduzir as tarifas de importação, abertura comercial, e também esse governo, foram estudos realizados pelo IPEA, estudos realizados pela Fundação Getúlio Vargas e estudos realizados pela Secretaria de Acompanhamento de Assuntos Estratégicos do antigo governo. E eles utilizaram como modelo, e é o modelo mais correto, o equilíbrio geral computável. É uma metodologia utilizada no mundo inteiro e que esta é que baseia a vontade de fazer a abertura comercial. Então, nós fomos pegar os estudos feitos pela SAI, pela FGV, pela IPEA, e contratamos uma consultoria e rodamos todos esses modelos. E quais foram? Eu vou começar pelo fim. Quais foram os resultados encontrados? Os modelos realmente são sofisticados, de projeção de impactos de política, são corretos, o principal, é um bom modelo, muito utilizado na literatura de comércio exterior. O resultado que foi alcançado pela Secretaria de Assunto Econômico e pela FGV. O impacto da abertura comercial nos indicadores macroeconômicos é muito pequeno. Para vocês terem uma ideia, a abertura comercial, reduzindo de 14 para 4, ela, no estudo da SAI, no estudo da FGV, vai ter um ganho acumulado de PIB em 12 anos de 0,42%. 0,42% acumulado, não é por ano, em 12 anos. Isso é o que está no estudo da SAI, está no estudo da FGV. Outro resultado, os segmentos mais impactados, como é o nosso caso, eles podem ter queda do seu PIB de mais de 20%. E diferentes desenhos como transição alongada e introdução de insumos no cenário parcial não compromete os resultados macroeconômicos de longo prazo. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que se eu fizer uma abertura só de bens de capital, ou se eu fizer uma abertura de bens de capital e de seus insumos, ou ainda, se eu fizer uma abertura comercial de todos os bens manufaturados, o impacto é praticamente o mesmo, 0,42% a 0,46% de ganho de PIB num período aí de 12 anos. O que é contra? A metodologia não é adequada para a análise da abertura parcial. Vamos pegar, no caso de bens de capital. Bens de capital está espalhado em vários setores da economia. E nos nossos dados, os dados que nós temos, nós não temos dados por produto, nós temos dados por setor. Então, eu conheço dados do setor automotivo, dados do setor de siderúrgico, de vários setores, e eu não conheço os dados de bens de capital como produto. Então, quais são os riscos? Os resultados efetivos podem mostrar muito inferiores ao que aconteceu. Em vez de a gente ter aquele ganho de 0,42%, nós podemos ter perda de PIB com a abertura comercial. A análise de sensibilidade mostra possibilidade de resultados nulos ou negativos para o agregado, também para o PIB setorial. E aí eu vou mostrar. O setor de bens de capital ele fica realmente ameaçado de desaparecer. E o impacto em BK e BIT pode gerar perdas de emprego consideráveis. Já estou terminando. E aqui eu estou mostrando. Em máquinas e equipamentos ele é chamado na estatística como outras máquinas e equipamentos. Máquinas e equipamentos, somente 61% é BK, é grafado como BK e entraria
na abertura. Só que eu tenho, na área de equipamentos eletrônicos, 39%. Na área de veículos e partes, lá da Anfávia, 20% é BK, grafado como BK. Outros equipamentos de transporte, 41% e assim por diante. No ferro e aço, eu tenho 4,6%, porque eu tenho tubo, tal, eu tenho BK lá no setor de vocês. E o que aconteceu? A FGV e a SAI e a IPEA, eles, como não têm como desagregar esses bens de capital na hora de fazer o modelo pelo equilíbrio geral computável, o que eles fizeram? Eles fizeram uma média. Então, eles, no cálculo deles, em vez de a tarifa cair de 14 para 4, ou seja, cair 10, eles fizeram uma média, só caiu 6. Então, o resultado não é o resultado verdadeiro, porque se eu estou naquele que é grafado como BK, caiu de 14 para 4, eu caí 10, não caí 6. Mas eles fizeram cálculo com 6 porque pegaram uma média, porque nem todos os produtos de cada setor é grafado como BK. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, qualquer resultado que seja, será pior do que o que está nos estudos feitos por eles. Bom, e aqui está o resultado dos estudos, que eu já antecipei o resultado anteriormente. Na linha verde, de baixo, é a abertura comercial da redução do imposto de importação para 4% em 4 anos parcial, ou seja, só bens de capital. Em 12 anos, até 2027, eu acumulo um ganho de 43%, depois eu não tenho mais nenhum ganho para frente. 0,43% de aumento de PIB acumulado em 12 anos. Se eu pegar a outra linha verde, que eles também fizeram, esse é o estudo que eles fizeram, né, FGV, lá em cima, se eles zerarem todos os impostos de importação de todos os bens manufaturados brasileiros, tudo, não é só BK e insumo, tudo, o Brasil tem um ganho de PIB acumulado até 2027 de 1,26%, e depois vai em linha reta. No nosso caso, nós rodamos o mesmo modelo e nós chegamos em números muito parecidos, né? A redução de 4% em 8 anos dá um resultado muito parecido, 0,45. E se eu fizer total, dá 0,62. Aquela barriga que tem ali entre a curva verde escura e a vermelha é o tempo. Eu vou chegar no mesmo resultado. Então, nós estamos propondo uma abertura comercial em 8 anos, e não tão imediata. Por quê? Em 8? Porque o resultado vai ser o mesmo. Eu vou chegar no mesmo resultado. Mas, se eu tiver problemas no caminho, para serem consertados problemas, e também a agenda de competitividade, para dar um tempo de agenda de competitividade ela começar a fazer efeito, a gente entende que é mais prudente em 8 anos. Mas, lembrando que, como já foi dito aqui, a abertura comercial por si só não é uma panaceia. E quando o secretário fala, olha, olhem o todo, não olhe só as tarifas, ele está certo. Temos que olhar o todo, a tarifa. Só que, no todo, existem medidas muito mais efetivas do que simplesmente mexer com tarifa. E aí o gráfico da FGV, é esse que eles se apoiam para fazer a abertura comercial. Outra coisa, os dados do estudo da FGV, eles não mostram que no Brasil existe uma diferença da base de dados mundial, que eles utilizam uma base de dados mundial, mas no Brasil não tem uma diferença, que existe uma concentração muito grande das empresas na região Sudeste e Sul. E aqui você vai criar um problema muito sério na região Sudeste e Sul por causa dessa concentração do efeito aqui. E outra coisa, um outro defeito do estudo da FGV e o defeito do estudo da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Eles não levaram em consideração a mobilidade entre capital e trabalho. Eles partiram do princípio que o trabalho e o capital têm mobilidade, ou seja, tirei daqui o investimento, desinvesti, fechei a fábrica da Caterpillar, fiz um desinvestimento, este investimento em CAPEX da Caterpillar, ele vai para outro setor. Ele tem mobilidade de capital. Isso eles assumem. E eles assumem que o emprego também. Eu demiti lá um funcionário que trabalha num centro de usinagem 5 eixos, que tem 11 anos de estudo, eu pego essa mão de obra e transfiro. Na hora que a gente considera que não existe essa mobilidade, veja só, o estudo deles dizia que, na abertura total, o Brasil poderia ter um ganho de 1,2% de PIB até 2035. Quando a gente coloca a questão da mobilidade, ele pode ter uma queda no país de 0,51% de PIB, ou seja, aquele ganho
ganho pequenininho, que a gente falava que era ínfimo, ele fica negativo. Só que no setor de bens de capital, que eles diziam lá no estudo da FGV que tinha uma perda de 0,58, ela pode cair para 20%. Só que lembrando que tem aquele negócio lá que no cálculo só reduziu 6,8 e não 10. Então, o resultado, com certeza, vai ser pior. Então, tem que tomar muito cuidado com esses estudos que foram apresentados. E aqui, rapidamente, o ganho de comércio exterior do Brasil. O Brasil hoje tem uma corrente de comércio de 25,1%. O estudo da própria FGV, o estudo da própria Secretaria de Assuntos Especiais Estratégicos, mostra que nós vamos ter uma subida para 28% de corrente de comércio, 28, de 25 para 28, e ali fica constante. Então, não será panaceia mesmo, se nós não adotarmos outras medidas, só mexer com tarifa. E, para terminar, já estou quase no final, existe um índice que, toda vez que você roda o estudo de equilíbrio geral computável, sempre que você roda, temos muitos economistas aqui que conhecem isso, sempre sai um dado chamado bem-estar. Quem ganhou bem-estar na população, quem que ganhou cobertura. Esse dado eles têm, mas não foi publicado, ele nunca aparece em nenhum estudo. E nós estamos mostrando aqui. A abertura comercial, como proposta, ela vai dar um ganho de bem-estar para quem está no exterior exportando para o Brasil, 21 vezes maior do que o ganho de bem-estar de quem está no Brasil. Então, tem mais vantagem para as empresas que se relacionam conosco lá fora do que com as nossas empresas aqui dentro. Isso adotando simplesmente a redução da tarifa, né? Então, só para terminar aqui o resumo, a abertura parcial tem risco de desmontar setores específicos sem contrapartidas positivas. Por que setores? Porque BK está espalhado por vários setores. Há desenhos para a política que... Não, outra coisa, também tem aqueles que estão a montante do nosso setor, né, que vão sofrer também, e que não estão previstos nos estudos, né? Há desenhos para políticas que permitem um ajuste setorial mais suave, com mesmos resultados agregados. Um deles é aumentar o tempo para 8 anos. Os resultados poderiam ser potencializados pela negociação de acordos multilaterais para desgravação mútua de tarifas, não simplesmente fazer unilateralmente, como parece que deve ser feito. Aí vamos depender das eleições na Argentina. Apesar da abertura unilateral ter a vantagem de uma maior rapidez, que é o que muitos desejam, processual, abdica-se de ganhos potenciais, principalmente acesso a mercados, né? Em todos os estudos, chega-se à conclusão que os resultados de longo prazo em PIB são ínfimos. O mesmo vale para demais variáveis macroeconômicas, ou seja, são resultados muito pequenos de ganhos de preços, ganhos de investimento, ganhos na exportação e ganho na importação. A mensuração do Pacto Econômico para a Abertura Comercial Brasileira não indica um ganho inequívoco com a política pública. E as tarifas aduaneiras elevadas não podem ser apontadas como o único motivo da falta de competitividade. Então, aí, lá, saindo do LCA e voltando para o Roland Berger, eles fizeram um estudo, são 21, não vou entrar nelas, o Lacerda já falou algumas, são 21 medidas que podem ser tomadas, que vai ter um efeito muito maior na inserção do Brasil no comércio exterior, aumento da corrente de comércio, que só simplesmente abaixar a tarifa de importação. E depois eu vou pular aqui, mas a gente tinha preparado também uma proposta de agenda de competitividade, mas isso, Lacerda, eu acho que todos aqui já conhecem, é sobejamente já discutido por vários setores. Muito obrigado. Muito obrigado, Veloso. E eu convido aqui o doutor Jorge para fechar essa apresentação do nosso painel. Doutor Jorge, por favor. Bom dia a todos e a todas. O painel me parece extremamente interessante e teve uma abrangência, vamos dizer, de debates e informações extremamente importante. Eu vou me concentrar o meu foco dessa transição extremamente importante que estamos vivendo e a minha preocupação em que a posição da indústria brasileira possa, nesse
desse prazo eventualmente curto das transformações que estamos vivendo, realmente aproveitar o momento para colocar e corrigir os vários erros que foram muito bem apresentados nestas exposições anteriores. Uma coisa, no meu entender, é uma evolução natural, global, seja da globalização, embora esteja hoje em debate. Eu acho que a globalização não é um fenômeno político, é sim um fenômeno eminentemente tecnológico, técnico, e que faz com que a globalização tenha uma tendência de crescimento e evolução. Consequentemente, ainda, a evolução do Brasil de desenvolvimento dos acordos, seja o posicionamento do Mercosul, seja com a comunidade comum, mercado comum europeu, tá certo? Faz com que, querendo ou não, a estrutura tarifária, essas estruturas, gradativamente venham se uniformizar em patamares globais e relativamente uniformes no mundo todo. Então, como isso é uma tendência, nós estamos absolutamente atrasados na nossa estrutura competitiva no Brasil, pelos vários fatores que são o famoso custo Brasil. Então, na realidade, nós temos que aumentar a nossa competência de debate e apresentação dos nossos interesses, da nossa representação no que concerne a nossa capacidade competitiva. E talvez uma notícia interessante que a maioria dos senhores tem acompanhado é que, através da coalizão junto com o MBC, nós estamos trabalhando junto à Secretaria que cuida da área industrial no Ministério da Economia, sobre fazendo uma análise aprofundada e tecnológica do custo Brasil. É um trabalho eminente, feito com a Boston Consulting, e acredito eu que é importante que seja aprofundado esse estudo, porque, na realidade, quando se fala em custo Brasil, isso é posto, e como já foi colocado, né, que é um problema eminentemente da ineficiência do empresariado brasileiro. E eu diria o seguinte, que há uma falha enorme de não separar o que é o custo intramuros e o que é extramuros. Pelo menos no setor siderúrgico, né, o ranking, a posição da siderurgia na competitividade mundial é extremamente boa, mesmo com todos os fatores de custo Brasil, e que foi já também colocado e apresentado. Então, eu estou bastante confiante de que esse trabalho que está sendo feito pela coalizão e MBC possa realmente reunir todas as informações e custos e estudos que foram feitos sobre custo Brasil, para realmente se dar a isso um tratamento prioritário. E, teoricamente, vamos dizer, quando, historicamente, o Ministério da Indústria e Comércio defendia uma posição, isso era quase que em conflito com o Ministério da Fazenda ou os aspectos arrecadatórios, né? Talvez a nova estrutura do Ministério, reunindo esses fatores, possam nos dar uma perspectiva de finalmente ser atacado. Eu acho que existe uma urgência enorme em relação, talvez, o maior fator de custo Brasil para a indústria, que é a reforma tributária. Então, esse quadro global, né, eu reputo que é extremamente importante. Interessante ainda mencionar que o trabalho do IPEA, né, em relação à proteção aduaneira, etc., é um trabalho interessante, bem feito tecnicamente, mas eu estranho muito como é que o IPEA faz essa análise e não faz uma análise igual, com a mesma profundidade, com o mesmo empenho, sobre o custo Brasil. Qual é a explicação? Essa visão única do lado, a conjugação tem que ser ao lado, tem que ser analisado de uma forma global, como, aliás, foi colocado nos debates antecipados. Mas, em todo caso, para mim, é um verdadeiro escândalo que o IPEA, com toda a sua competência técnica, análise, como se aprofunda no protecionismo histórico, tá certo? Tenha posto
nada em termos de uma análise semelhante ao custo Brasil. Então, a tendência da evolução global do aspecto da competitividade cada vez, pela globalização e a inserção, é uma evolução normal que acontece. Consequentemente, nosso empenho por parte da indústria de resolver o problema custo Brasil de uma forma definitiva, eu acho que tem que haver um empenho. Estou muito preocupado, porque eu estou vendo pouca mobilização da indústria. Acho que nosso esforço feito pelo Aço Brasil com a coalizão é um passo importante, mas as dimensões políticas dentro do cenário nacional eu acho que estão absolutamente insatisfatórias por parte da indústria para realmente colocar o tema das condições que deve ser colocado. Como já mencionei, o tema da competitividade deve ser muito bem analisado no tema do que é intramuros e extramuros. Importante que esse processo do custo Brasil, e que, no meu entender, não tem sido analisado suficientemente, que normalmente nós analisamos ele sempre sob o aspecto da exportação e, consequentemente, a nossa não competitividade na exportação. Mas, no meu entender, o tema tem uma gravidade muito maior ainda do que não tem sido analisado corretamente. Quando temos aqui a presença dos nossos amigos da ABIMAQ, está certo? A verdade é que, em todo o sistema dos setores básicos, vamos dizer, como seja o aço, siderurgia, celulose, petroquímica, todos eles têm a mesma situação que nós temos, um pouco maior, um pouco menor. Mas o maior impacto que isso tem não é só na não exportação, competitividade que nós temos, ou custo maior, é que nós, hoje, custo Brasil, eu estou imputando no custo do aço no Brasil, e você está pagando um custo Brasil que já lhe diminui a capacidade competitiva para fora. Isso atinge, no meu entender, todas as cadeias. Isso é um tema que não é debatido com a clareza e a importância que tem. O custo Brasil, no trabalho que nós temos do Aço Brasil, é aproximadamente 17%. A ABIMAQ paga 17%. A mais, lógico que você vai aos 30, somando o nosso 17 e adiante. Então, na realidade, a obsolescência do nosso sistema de análise econômica correta, com as correções que são necessárias, e do qual a tributária está provavelmente nos próximos meses, que é uma peça-chave, que na parte tributária nós temos um custo Brasil aproximadamente de 7% dos impostos cumulativos. E por que esse absurdo? No mundo inteiro, o sistema tributário, do IVA, que praticamente predomina em todos os países, eu utilizo toda a carga tributária de qualquer espécie e, consequentemente, o produto que se incorpora nas cadeias, ele é sem imposto para depois construir a continuidade do imposto. Consequentemente, como nós fazemos um sistema burocrático medieval de incorporação física, de análise física, em vez de fazer débito, crédito financeiro, nós temos esse custo a mais de uma forma absolutamente não competitiva. E a minha angústia é que nós estamos entrando numa reforma tributária, tem 5 propostas, embora a maioria deles entre num conceito de IVA, né, tem propostas que querem fazer o processo acontecer gradativamente em 10 anos, e eu, na minha visão, eu não posso aceitar que nós comecemos o primeiro ano continuando a pagar 7% de imposto cumulativo e que isso vá continuar 10 anos dentro de uma realidade impedindo a nossa competitividade, tanto para o processo de exportação, como continuando pagando ao meu consumidor, ele paga esses custos todos antecipadamente. Então, na realidade, né, analisando esses pontos, né, realmente esse custo que nós temos na parte do imposto cumulativo, né, dos 7%, ele abrange tanto a estrutura de dificuldade e custo da exportação, mas também agravando-se com a perspectiva de queda de direitos. Hoje o aço, vamos dizer, tem basicamente uma proteção aduaneira de 12%, mas, na realidade, meu custo Brasil, pegando apenas 4 fatores, é de 17%. Então, nós temos, no fundo, uma proteção negativa em relação ao que, teoricamente, se fala na proteção aduaneira.
A composição, vamos dizer, do custo Brasil, principal que nós trabalhamos no Aço Brasil é o imposto, é os encargos da folha, os encargos da energia e custos do dinheiro. Eu vou fazer um rápido comentário sobre esses pontos, vamos dizer, do tributário eu já me expressei. Sobre a folha, isso é uma coisa absolutamente medieval. A folha de pagamento no Brasil ainda é instrumento arrecadatório, né? Isso se fazia quando não tinha os outros instrumentos de arrecadação. Então, nós continuamos, como na Idade Média, usando o número de empregados, etc., para arrecadar impostos, tá certo? Eu vou dar um exemplo. O Chile, o custo do operário, ele leva 85% para casa. Tá? No Brasil, se discute se é 42% ou 45%. Né? A verdade é que quando o operário se dá 1% de aumento para ele, no custo é 2%, ou 2,2%. Então, é um absurdo estrutural não competitivo, né? É uma agressão contra a atividade empresarial e industrial. Encargos de energia. Você sabe que energia vocês pagam, e quando vão exportar, nós temos um item encargos, que é para compensações de subsídios artificialismos. No fundo, nós queremos exportar o gato do Rio de Janeiro no nosso produto de aço. É uma loucura. Só um país sem análise econômica e política correta que pode esperar que nós consigamos exportar o aço pagando o custo de 30% da energia no Rio de Janeiro, é custo de gato. Desculpe se eu me irrito um pouco, né, gente? Mas... E, finalmente, o custo de dinheiro. Eu acho que tem uma evolução enorme, fantástica, da redução do custo de dinheiro. Mas eu tenho duas perguntas que, talvez, politicamente, não são corretas. Mas eu pergunto aos senhores, qual é o custo de dinheiro mais barato que eu tenho? É quando eu vou importar. Vocês vão lá no Banco Brasil perguntar para importar uma máquina, o custo mais barato do dinheiro é para importação. E eu diria, eu quero o dinheiro mais barato para exportação. Sabe? Agora, a segunda pergunta, politicamente errada, é o seguinte, será que é mais importante exportar soja ou uma tonelada de aço ou uma máquina? Então, a estrutura de custo que eu tenho para a exportação dos produtos primários, eu não me queixo dos custos, eu acho que é uma política certa. Mas será que eu tenho que pagar 2, 3 vezes mais do custo do dinheiro para a exportação do Brasil? Então, na realidade, eu faço uma soma de fatores, né, que eu vejo que a nossa indústria como um todo, no aspecto macropolítico, está muito mal atendida nas suas expectativas, e é uma coisa, aquele tal tem experiência em 14 países. Eu não pago e não exporto custo Brasil em nenhum dos países, só no Brasil tem isso. Por quê? Porque é uma estrutura absolutamente medieval e não corrigida. Por isso a minha angústia nesse momento, que é a oportunidade em relação à reforma tributária, é agora, eventualmente, em prazo muito curto. Embora esteja com propostas certas, fora aquela dos institutos das 200 empresas, por parte do comércio, que quer estabelecer um imposto sobre o movimento financeiro, que é absolutamente cumulativo. Eu faço a pergunta para eles, qual é o imposto que eu tenho em qualquer cadeia? Como nós não sabemos responder quando pagamos o ISS, no aço, e não está colocado no nosso cálculo no Aço Brasil, porque é impossível calcular se 70% do Brasil é serviços, quanto tem de imposto de serviço dentro, que no fim até atinge a nossa cadeia. Eu não sei dizer quanto é o imposto de serviço, como ele é relativamente baixo, mas na exportação nada é baixo. Não sei se dos impostos hoje 2% ou 5%, numa cadeia em que 70% do Brasil tem serviço, o Brasil tem quanto, no aço ou da indústria, na Bimarca, ou seja o que for, quanto tem 20% é serviço da estrutura, né, que paga impostos que são cumulativos, que devem ser corrigidos nas propostas que existem, mas, na realidade, vamos dizer, nós, como indústria, devemos defender um quadro absolutamente claro, que temos que corrigir o custo Brasil, né? No imposto, os encargos sobre a folha, o custo do dinheiro,
deve ter patamares os mais econômicos para estabelecer competitividade. No Canadá tem uma regra que não permite tributações da intermediação financeira. É um absurdo que no Brasil, né, se pague impostos de várias naturezas para o custo do dinheiro. Eu tenho uma piadinha assim que diz assim, só tem 2 trouxas que tomam dinheiro, ou 2 que precisam tomar dinheiro do banco. Ou o empresário que sonha em fazer uma empresa, tá certo? Ou que não tem dinheiro mesmo, tem que buscar dinheiro no banco. Tá certo? Mas tributar o processo do dinheiro, que encarece o dinheiro por processos novamente intermediários, é um absurdo econômico absoluto. Então, nesses pontos todos que nós temos que defender, por isso que a mobilização da indústria nesse momento, principalmente nessa primeira etapa, das modificações que nós sonhamos há anos, né, que pouca coisa foi feita, mas já aconteceu, a mobilização é extremamente importante, porque a abertura é uma tendência normal. A competitividade da indústria brasileira, intramuros, no meu entender, é muito melhor que a maioria das pessoas sabe. Pelo menos no aço eu tenho certeza, né, que nós temos estatísticas mundiais e coloca o Brasil no ranking das melhores competitividades, com esse custo Brasil, gente. No dia que corrigir o custo Brasil, nós provavelmente atingimos o primeiro lugar, se não temos. Como se misturam extramuros e intramuros, isso não vem à tona. Então, meu apelo é ressaltar o trabalho que nós temos que fazer, unindo mais e mais a nossa indústria, no sentido da correta defesa e justa defesa dos interesses da competitividade, que realmente poderá dar condições de desenvolvimento importante para o Brasil. Não para o aço, para a indústria toda, para as cadeias todas, seja da indústria ou seja dos outros setores. Obrigado. Muito obrigado, doutor Jorge. Em detrimento do tempo e respeitando a agenda do nosso evento, nós não vamos poder entrar na sessão de perguntas e respostas. Peço aí desculpa a todos os panelistas, né? E aí, agradecendo nesse momento a todos os panelistas, Lacerda, muitíssimo obrigado, Ferres, obrigado, Veloso, doutor Jorge, eu dou por encerrado esse primeiro painel do nosso congresso. Obrigado.